Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Centro de Estudos Fênix. Eu sou a Sheila Ferreira, voluntária aqui do canal, e hoje nós temos uma live aí para lá de especial, um bate-papo, né? Na verdade, com o nosso querido professor. E quem está aqui comigo dividindo essa noite maravilhosa é o meu querido Jorge Davi. Seja bem-vindo, Jorge. Sim, gratidão a todos que estão conosco no intermédio dessa live, né? Uma live dessa mas muito para lá de boa, porque vai esclarecer tanta coisa. Quem gosta de ufologia, quem gosta de falar de algo bem natural, então estamos presentes e só queremos dizer gratidão ao nosso Deus por essa oportunidade e por essa oportunidade dessa pessoa que está aí para vir se apresentar no nosso grupo Fênix, como somos muito, alegres, felizes por essa presença do professor. Gratidão. Sim. Já agradecer o pessoal que está chegando, lembrando de deixar o like, de compartilhar, né, de chamar mais pessoas aí para receber a mensagem que o professor Tasca trouxe para nós, né? E, bom, sem mais delongas, né, Jorge? Vamos chamar ele para ele fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho dele. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Shirley. Boa noite, Jorge. Boa noite. O meu não funciona. A humanidade terrestre e todas as outras humanidades, com a saudação clássica do planeta Vulcano, vida longa e próspera. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês do Centro de Estudos Fênix para trocarmos algumas ideias a respeito de algo extraordinário que aconteceu nos idos de 1983 e que repercute até os dias de hoje, que ainda vai repercutir no futuro da humanidade. Então, o meu primeiro voto é de gratidão. Isso é verdade, quanto é bom, né? Gratidão, começar um programa desse maravilhoso com uma gratidão do nosso convidado. Nós somos gratos à sua presença. Meu parceiro já chegou aqui, olha, já. O seu parceiro já chegou aí. Então, professor, para mais conversa vai, conversa vem, mas como é mesmo que tudo isso começou na sua vida? Quanto tempo faz que você está nessa batalha? Eu gosto desse assunto desde criança. Comecei com a ficção científica, com Jornada nas Estrelas, vendo o Sr. Spock e Capitão Kirk nas aventuras interplanetárias, né, buscando novos mundos, novas civilizações. E com o passar do tempo, fui me interessando também por ufologia, até que aos 15 anos eu li Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. E foi ali que o meu interesse, então, se consolidou nesse assunto. Aí passaram seus anos, a gente trabalha, estuda, acaba até se desligando um pouco disso, né? Mas no início ali dos anos 2010, o meu interesse se fortaleceu quando eu pude presenciar algumas conferências do próprio Erich von Däniken aqui em Curitiba, onde estou agora. De modo que, a partir dali, eu comecei a participar de eventos de ufologia no Instituto Galileu Galilei, na época do saudoso Rafael Cury, também da revista UFO, do igualmente saudoso Ademar Givaer, e na revista UFO eu acabei me integrando daí à equipe, primeiro como consultor jurídico, depois como coeditor da revista UFO, membro da Comissão Brasileira de Ufólogos, fundador do Instituto Brasileiro de Exopolítica, enfim, fiquei anos ali trabalhando com eles e depois fundei o grupo ufológico Pato Branco, inicialmente, porque
além de estar radicado em Curitiba, eu também tinha e ainda tenho uma base no interior do estado do Paraná, em Pato Branco. Então, o Patovni, Pato mais OVNI, foi o grupo ufológico que, junto com outros amigos, eu ajudei a fundar. Agora, mais recentemente, nós então ampliamos a base territorial do nosso grupo. Ele continua a se chamar Patovni, mas agora é Grupo Ufológico Paraná. O nosso grupo desenvolve várias atividades, nós temos uma revista semestral de formato acadêmico, a revista Cosmovni. Nós promovemos eventos periódicos com o mesmo nome, Cosmovni. Nós temos canal no YouTube, o Patovni TV. Nós temos um TikTok bem legalzinho também, com textinhos, né? Não só de eventos meus, mas participação de 12 conselheiros que participam do nosso grupo na condição assim de apoiadores. São cientistas, muitos com título de doutorado, pessoas de altíssimo valor em termos de conhecimento e de ética também. De modo que esse é o trabalho que a gente desenvolve, Jorge, Shirley, de assim, maneira voluntária, de coração mesmo, né? Uma contribuição modesta, singela, mas para que as pessoas, então, despertem o interesse e o conhecimento dessa realidade que vai muito além daquilo que no dia a dia gostam de nos vender, né? Dessa vida de consumismo, dessa quase escravidão, né? A um sistema aqui no planeta Terra. E um pouquinho sobre isso nós vamos tratar hoje, quando vamos dar a conhecer para quem ainda não conhece, ou aprofundar alguns aspectos para aqueles que já conhecem, a mensagem que a raça humana recebeu do povo de outro planeta, do planeta Agali. Então, resumindo, é mais ou menos isso, Shirley, Jorge. Com certeza, a alegria nossa é muito, porque o que você faz, nós também fazemos. Aqui, nós trabalhamos voluntariamente, eu e a Shirley, todos os nossos companheiros, igual a você, professor. Fale, Shirley. Sim, sim. Que maravilha. Professor, a mensagem que foi recebida, né? Não sei se você já quer começar, né, falando sobre isso, né? Como é que aconteceu todo esse caso, né? Porque às vezes a gente pensa que foi diretamente para o senhor, não foi, né? Então, como é que o senhor recebeu essa missão de estar compartilhando agora a mensagem que foi deixada lá há vários anos atrás aí, né? Sim, posso falar sobre isso, sim. Na verdade, eu meio que assumi essa responsabilidade após o falecimento de um primo distante, que é bem dizer, eu nem cheguei a conhecer pessoalmente, o Antônio Nelson Tasca. Então, foi na noite do dia 14 de dezembro de 1983 que ele foi abduzido na cidade de Chapecó, oeste de Santa Catarina, e que então se desenrolaram eventos fantásticos, fenomenais. Eu gostaria de dedicar hoje mais o nosso tempo para contar sobre a mensagem do que sobre o caso em si, mas eu acho que assim, um resuminho de 2, 3 palavras a respeito do caso, para quem ainda não conhece, acaba tendo alguma utilidade, né? Sim, então, só para esclarecer, né, da onde veio isso, sim, né? Da onde surgiu isso, né? Então, as pessoas às vezes acham que fui eu. Não, isso aconteceu em 83, eu era, à época, adolescente, estava lá lendo Erich von Däniken naquele momento, mais ou menos, né? E esse meu primo distante, esse meu parente distante, ele estava voltando do interior de Chapecó, inclusive por uma coincidência muito tremenda, ele havia ido visitar um primo da minha mãe, que a minha mãe é daquela região ali,
E aí o homem não estava em casa e ele voltava com o seu veículo rumo à cidade de Chapecó. Até que num dado momento, ele meio que recebeu assim um comando mental para ele sair da rodovia. Ele saiu da rodovia, entrou nessas estradinhas vicinais do interior, né, da colônia, lá daquela região, como acontece praticamente no Brasil todo assim também, e ele viu ao longe um veículo que parecia ser um ônibus. Mas quando ele chegou mais perto, não era um ônibus, era um objeto circular, o clássico disco voador. Para resumir, ele saiu do carro, saiu desse objeto uma esteira de luz, quando ele acordou, estava no interior do objeto. Aí aconteceram lá alguns detalhes que não vem ao caso comentar, mas quem tiver curiosidade pode procurar no nosso canal Patovni TV. E também no YouTube, o caso Tasca, contado por ele próprio, como um pouquinho a gente vai escutar daqui a pouco, que o pessoal vai ter assim uma noção bem melhor, né? Mas resumindo, ele acordou dentro do disco voador, ele foi abduzido então num primeiro momento, ou seja, foi levado contra a vontade. Mas lá dentro surgiu uma pessoa, uma mulher, humanoide, de estatura menor do que ele, que ele mandou uma mensagem telepática. Sou Kabbalah, mensageira do mundo de Agali, vim em missão de paz e amor. E a partir de então, iniciou-se uma conversa, uma interlocução toda mental, toda telepática. E Kabbalah, esta mulher, lhe comunicou que eles teriam 2 missões a cumprir naquela noite. A primeira, cortando também os detalhes, mas é muito curioso, muito interessante, eles tiveram um relacionamento íntimo e ela disse que dali nasceriam 2 filhos ou 2 filhas, Mada e Madana. Tanto que no final aqui da apresentação eu vou apresentar uma concepção artística de como poderia ser. E a outra parte, depois de consumado esse ato, após o qual, inclusive, ela verbalizou uma única palavra, amor, ou amor, ela disse a ele mentalmente que ela estava encarregada de transmitir uma mensagem a ele para que ele retransmitisse a todos os povos da Terra, a toda a raça humana, a toda a humanidade. Como ele, alguns anos depois, faleceu, e como eu, alguns anos depois, tomei conhecimento desse evento extraordinário, eu acabei assumindo por minha própria conta e risco essa herança, esse legado. E eu tenho, então, sempre que possível, falado no caso e refletido sobre a mensagem, porque como nós poderemos verificar logo em seguida, embora tenha sido uma mensagem ditada há mais de 40 anos, ela é de uma atualidade absurda. Isso. E é profética essa mensagem. De modo que, abstraindo dos detalhes do caso em si, e eu recomendo que o pessoal que tiver curiosidade conheça, né, procure lá no Patovni TV, que é o nosso canal no YouTube, ou então, né, no YouTube mesmo, se digitar ali o caso Tasca, vai aparecer ele próprio dando a entrevista, aí o pessoal vai saber de maiores detalhes a respeito do incidente ufológico, da abdução que depois virou um contato do Antônio Nelson Tasca
com o povo de Agali. Então, assim, Shirley, Jorge, eu fico à disposição de vocês. Se vocês quiserem, desde já, nós preparamos, então, um trechinho da entrevista que Antônio Nelson Tasca deu, onde ele vai dizer qual a mensagem. Até uma curiosidade, né? Quando Kabbalah disse que ditaria uma mensagem, ele falou, não, mas a minha memória não é boa. Eu não vou lembrar dessa mensagem. Vou sair fora logo disso. Ele ficou receoso, né? Que naquela época ele tinha a idade que eu tenho hoje, né? Então a memória já não ajuda tanto. Aí ela falou: não, fique tranquilo, que você vai lembrar de tudo. E aí, dentre os vários objetos tecnológicos que ele viu dentro da nave, tinha um que era uma espécie de uma tiara. E Kabbalah, então, colocou esse objeto na cabeça dele. Eu acredito que era uma espécie de transmissor neural, algo assim, né? E ela telepaticamente ditou a mensagem, de modo que ele jamais esqueceu de qualquer palavra dessa mensagem, a qual ele fielmente reproduziu até o fim de seus dias. Então, se vocês puderem passar para a gente aí qual a mensagem, eu acredito que seja de grande utilidade para nós refletirmos em seguida. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas, do corpo, do espírito e da mente. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos
serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. Que maravilha, hein, pessoal? Lindo, lindo, lindo. É, Olha, é tanto tempo atrás, mas foi atual demais até. Está muito atual. Muito, Tudo muito que ele mesmo. falou é a verdade aí. Tá? foi um prenúncio, né? Isso. Sim. Agora deixa eu ver se eu consigo aqui. Light. Peraí. Não deu certo aqui o compartilhamento. É que eu sou semi-analfabeto nas questões. Cadê Muita agora? calma nessa hora, ao vivo, é assim. Pois é, cadê agora aqui? Onde é que tá? Antes a gente testou, estava aparecendo, né? Uhum. E Sei lá, agora e compartilhar a tela e selecionar a janelinha. é só a janelinha que não está aparecendo aqui. Vamos lá, apresentar, compartilhar tela. Eita, peraí, vamos lá. Vamos de novo, vamos, que tente outra, como diria Raul Seixas. Tente outra vez. Tente outra vez. Compartilhar tela. E tá aqui, ó. Opa, compartilhar. Deu certo aí? Teve uma coisa ali na mensagem, né? Uma parte que eu acho de muita valia, né? A gente prestar atenção no que ele fala, que é importante, né? Desbravar, conhecer outros mundos, mas primeiro precisa cuidar da nossa aqui, né? Nós já vamos chegar lá, vamos comentar sobre isso sim, que isso aí é muito importante. E saber que nós temos um Deus que controla tudo, ele falou. Realmente isso é fundamental, fundamental. Então, assim, eu fico à disposição de vocês para a gente dialogar durante aqui a apresentação, mas eu destaquei assim, algumas partes, né, desta mensagem do povo de Agali para a raça humana. E a primeira delas, e talvez mais importante, se a gente for pensar numa perspectiva histórica, em 1983, quando aconteceu esse episódio, ainda estávamos em fins, quase, da Guerra Fria, da ameaça de aniquilação nuclear entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética, inclusive com uma tensão constante no sentido de haver um risco iminente de guerra nuclear total. E por incrível que pareça, 40 anos depois da mensagem em si, isso não terminou. Porque recentemente a gente viu na televisão
porque o presidente Vladimir Putin, mais de uma vez já, disse que pode usar armas nucleares se a Rússia sentir alguma ameaça existencial. E também a guerra de Israel lá com o grupo Hamas não está isenta desse risco. Bastando dizer que Israel tem dezenas de ogivas nucleares, de modo que ainda não estamos livres disso. Mas aí, rapidamente, pontuar algumas situações que a casuística ufológica nos relembra, nos adverte. A primeira delas: várias vezes aconteceu de naves sobrevoarem instalações com armas nucleares e desativarem essas armas. Isso na história ou na casuística ufológica está muito bem registrado. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu na Rússia, significando dizer que, de fato, existe uma preocupação de raças alienígenas a respeito de uma possível guerra nuclear total no planeta Terra. Uai, mas por que eles estariam, então, talvez tão preocupados assim com a Terra? Kabbalah nos adverte que, além de sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida em mundos vizinhos, alguns em dimensões em que o homem terrestre ainda desconhece. Então, partindo da ideia de multiverso, de universos paralelos, é bem possível e provável que, quando se detone uma bomba atômica, isso cause distúrbios não apenas na matéria, no tecido espaço-tempo daquela dimensão onde a arma é utilizada, como em outras dimensões também. Daí, então, a importância dessa advertência. E uma outra curiosidade em relação a esse aspecto em si é a seguinte: bem antes de acontecer o caso Tasca, em 1958, o gaúcho Arthur Berlé foi levado ao planeta Acarte. Ele foi abduzido por engano e acabou sendo levado até aquele planeta, onde vive uma raça humanoide também, e lá permaneceu durante 9 dias. E em 58, a ameaça de aniquilação nuclear era muito mais grave do que em 83, ou do que em 2024. Agora, a guerra nuclear estava no seu auge naquele momento. E os acartianos, que tinham e devem ter ainda um problema de superpopulação, advertiram que, caso a humanidade se dizimasse por conta de uma guerra nuclear total, eles então tomariam posse do nosso planeta. Eles teriam recursos científicos e tecnológicos para limpar a atmosfera da radiação atômica, e eles, então, aliviariam o problema da superpopulação lá existente. Quem sabe, pessoal, até hoje, eles estejam ainda de olho na guerra da Rússia com a Ucrânia,
de olho naquilo que acontece no Oriente Médio, como em tantos outros países que possuem, né, essa capacidade de devastação, de modo que essa foi a primeira e talvez uma das mais importantes advertências que naquele momento a raça humana recebeu do mundo de Agali. E até agora nós não desativamos as nossas armas atômicas. Ao contrário, tem mais, né, professor? Talvez até em relação ao tempo ali da Guerra Fria até tenha menos um pouco, né? Eles andaram Mas desativando aqui agora existem outros tipos de armas, né? mais poderosas ainda. Uhum. Tipo a bomba de hidrogênio, né? Que é mais poderosa. O segundo bloco de advertências, esse é bem legal, né? É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. Isso. Isso é muito importante. Muito. É muito fundamental. E assim, vou puxar novamente a história do ano de 1958, que não foi de Arthur Berlet, mas foi outra situação extraordinária que aconteceu naquela década de 1950, que foi riquíssima na casuística ufológica. Nunca os alienígenas estiveram tão presentes no planeta Terra como na década de 1950. Em 57, nós sabemos, houve o início da era espacial. Foi lançado o primeiro satélite artificial soviético, Sputnik I. E naquele momento, um dos mais notáveis estudiosos do direito internacional no mundo, o brasileiro Haroldo Valadão, publicou um artigo profético numa revista que até hoje é a revista jurídica mais conceituada do Brasil, que é a revista Forense. O título do artigo: Direito Interplanetário e Direito Intergentes Planetárias. Ele, então, profetizou que, a partir daquele momento, quando a humanidade alcançava o espaço exterior, seria muito provável que, em algum tempo futuro, o ser humano tivesse contato com outras civilizações, com povos alienígenas, com outras humanidades, e que seria então necessário já pensar em como essas relações humano-alienígenas poderiam acontecer. É justamente o que nós estamos fazendo hoje com as chamadas exociências sociais, com a exopolítica, a exosociologia, a exodireito, enfim, tudo que for ciência humana, visto na perspectiva do paradigma alien, acaba sendo uma exociência. E por que eu lembrei desse texto, né? Por que eu estou citando ele? Que justamente nesse artigo do professor Haroldo Valadão, um dos mais conceituados juristas vivos naquele momento no planeta Terra, ele diz exatamente isso da mensagem de Kabbalah. Ele advoga a necessidade de um governo planetário, de uma única voz da humanidade perante a comunidade planetária, a sociedade estelar, de modo que, para chegarmos lá, deveríamos abolir as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. Aliás, deveríamos, segundo ele até, dissolver esse conceito de soberania nacional, a fim de que a humanidade seja uma só voz perante uma sociedade estelar, uma comunidade maior. É justamente esse um dos postulados da exopolítica. Mas, ao que tudo indica, estamos longe de chegarmos lá.
Talvez, se amanhã os nossos irmãos das estrelas se apresentarem de forma pública, ostensiva e formal, como já se especulou bastante no âmbito da ufologia e da ficção científica, então fosse dado esse salto, né? Mas, enquanto isso não acontecer, é paulatino, até porque nós não temos, exceto a ONU, né, nenhum modelo de governo mundial, mas a gente sabe que a ONU acaba sendo comandada aí por algumas poucas forças que não fazem força, por exemplo, para acabar com esses conflitos que estão dizimando parte da humanidade. E aqui uma curiosidade também, pessoal. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de fazer uma apresentação para o Instituto de Exobiologia. Puxa, agora me fugiu aqui exatamente o nome, né? Mas lá de Salvador, da professora Ana Santos, fundado por recomendação de Ashtar Sheran. E Paulo Fernandes, que foi quem recebeu a Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar Sheran. Opa! Aí, ó, voltou a memória. Né? Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar Sheran. Quando Paulo Fernandes Lotufo recebeu a mensagem de Ashtar Sheran, e até mesmo um contato físico, uma visita física desse comandante, uma das comunicações, daí, no caso, telepáticas recebidas, dava conta que essa unificação planetária vai acontecer, e sabe onde será a capital do planeta? No Brasil. No Brasil. Não se sabe exatamente em qual cidade, mas segundo Ashtar Sheran, o Brasil será a capital do mundo, ou a capital do mundo estará no Brasil. Enfim. Talvez seja aquela cidade lá que estão fazendo bastante pesquisa, né? Que está meio escondidinha lá. Essa não boto muito. Essa não. A Ratanabá, não boto nenhuma fé nessa aí, não. Agora, Brasília talvez, porque Brasília... Por causa das proporções ali, né? O desenho. Centro energético poderosíssimo em Brasília, né? Verdade. O Bocho já anunciou isso antigamente, era padre ainda. Então, ali eu acredito que possa ser. Isso. Nossa, mas ele tem que fazer uma boa limpa, né, professor? Oxi! Daí entra exatamente nessa mensagem que a gente está vendo agora, né? Dominações políticas. Só falta mudar o slide aqui, professor. Ainda está lá na primeira. Com isso. Pois bem, então, passando para o próximo bloco, aqui também tem umas curiosidades, né? Muito assim relevantes. A preservação da essência da vida humana e suas funções naturais de reprodução. Então, professor, só tem que mudar o slide aqui, que ainda está lá no primeiro aparecendo. Nossa, mas aqui para mim tá ok. Aqui no meu aqui já tá tudo mudado. Vai lá aí, agora sim, agora foi. Agora tá. Então, deixa, peraí. Então, aqui, tem que voltar os outros dois. Pulou o segundo aqui, ó, tá? Aqui, ó, então vocês não viram nada disso? Não. Então tá. Então aqui, estava mudando no meu, mas não estava mudando aí, ó. A primeira advertência de Kabbalah sobre as armas nucleares. A segunda, as dominações políticas, econômicas e financeiras. Vamos para a terceira parte da mensagem. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e suas funções naturais de reprodução. Tá, então aqui... duas curiosidades. Primeira, na casuística ufológica, existe uma quantidade imensa
de situações de hibridização humano-alienígena. Quem viu aquele filme Intruders tem uma noção do que se trata. Isso. Ou seja, em geral, mulheres são abduzidas, homens também, mas assim, a experiência mais marcante é com a mulher, né? Por quê? Porque ela é objeto de uma experiência genética onde são implantados óvulos fertilizados. Então a mulher fica grávida sem saber como aconteceu. E antes de nascer, ela é abduzida novamente e acaba perdendo, entre aspas, o bebê. Então, hibridização artificial é o que acontece na maior parte dos casos de hibridização. Com Antônio Nelson Tasca, como também com Antônio Vilas Boas e alguns outros poucos casos relatados na ufologia mundial, houve hibridização natural, ou seja, por relacionamento, por contato sexual. Tá? Então, é isso que Kabbalah quer dizer. Preservadas a essência da vida humana e suas funções naturais de reprodução. Porque, embora não esteja explícito, ela se refere à clonagem. A clonagem, que reza a lenda, no âmbito da ufologia, é causa de degeneração genética de algumas espécies. Então, porque muito se fala, se cogita, se comenta sobre a extração de material genético da humanidade, ou sobre a própria hibridização mesmo. Há uma teoria segundo a qual algumas espécies, de tanto abusarem da clonagem, acabaram perdendo qualidade do seu material genético e que precisam, então, resgatar esse material para a preservação da vida, né? Então, vejam o que... Oi, pode... Nessa parte aí, né, professor, é uma parte que a gente está vivenciando agora, né? Essa parte do transhumanismo aí, que agora já tem, né? Os úteros artificiais, não, talvez por isso, desses últimos anos para cá, essa insistência em acabar com a família em essência, né? Vamos colocar família, porque a constituída precisa de um homem e de uma mulher para se fazer um filho, né? Então, assim, tem toda uma engenharia aí social, né, para acabar com esse conceito, né? E enquanto isso, nos laboratórios já se pode reproduzir sem a necessidade de um útero de uma mulher de verdade, né? Sim, basta lembrar, por exemplo, da ficção científica O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Não só nesse trabalho, mas em outros, né, onde os humanos são fabricados. Sim. É como se fosse uma linha de produção, né? Eles são fabricados, eles são programados para desempenhar determinado papel social, até mesmo o seu coeficiente intelectual é regulado para a função assignada em sociedade. Então, a classe do trabalhador não precisa pensar muito no trabalhador braçal. Enquanto a classe dos intelectuais, esses já têm, né, melhores nutrientes, melhores condições, enfim, justamente a advertência que Kabbalah nos faz alude a isso, né? A vida surgiu do sopro de Deus, segundo a mensagem. Razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque terminarão em desastre genético irreversível. Agora, vamos notar aqui uma curiosidade, né? Por um lado, a mensagem diz, então, que é preciso preservar a essência da vida humana e as funções naturais de reprodução.
Por outro lado, a mensagem nos diz que é preciso planejar o controle populacional, o crescimento populacional e investir no melhoramento biológico da raça humana. Agora, aí, né, nós poderíamos até questionar esse melhoramento biológico por intermédio da engenharia genética, mas aí, quem sabe, a engenharia genética pudesse recair naquele primeiro problema. A eugenia, o que já tentaram fazer na humanidade. Basta lembrar o exemplo do nazismo, que claramente praticava a eugenia, né? Mas, de qualquer sorte, o que Kabbalah nos adverte é a necessidade de controle populacional. Porque em Akarte, por exemplo, no planeta que eu mencionei agora há pouco, no caso Arthur Berlet, de 1958, o grande problema, o maior problema que eles têm é a superpopulação. Ou seja, tanto que os prédios, os edifícios residenciais são gigantescos, porque a superfície do planeta não comporta tanta gente. Em seguida, aqui então, Shirley, chegamos naquela parte legal, né, que todos gostamos de imaginar. A humanidade conquistando outros mundos do universo, mas antes deve conquistar a própria Terra. Por quê? Nós não temos a mínima ideia do que exista no mar profundo. Nós só supomos o interior do planeta, né, sua composição. Inclusive, há muitas teorias e especulações, até mesmo no sentido de haver vida inteligente, tecnológica, no interior da Terra. Sim. Os intraterrenos, né? Eu confesso que eu não sou muito adepto dessa ideia, mas impossível ela não é. Não, claro que não, né? Tanto que há aí muitos estudos sérios, né? A ideia da Terra Oca. Eu não comungo muito dessa ideia. Eu sou assim mais cético em relação a isso, né? Agora, de qualquer modo, estudando a exopolítica, por exemplo, principalmente a obra do professor Michael Salla, ele trata bastante de bases alienígenas abaixo da superfície terrestre e também abaixo do nível do mar. Tanto que, ao lado dos chamados UFOs, os objetos voadores, os OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, nós temos também o caso dos OSNIs, dos objetos submarinos não identificados. Há uma profusão gigantesca na casuística ufológica de situações que retratam isso, né? Inclusive, em 1956, aconteceu no Brasil, com o caso João de Freitas Guimarães, que também foi convidado a dar um passeio numa astronave que surgiu do mar, emergiu. Ele achou que fosse uma baleia de início, mas não, era um OSNI, né? Então, nós não temos ideia ainda do que exista no próprio planeta Terra. E tem os casos dos navios que somem também, né, professor? Também tem tudo isso, que pode ter a ver com portais, né, interdimensionais. Você está ali de bobeira, está aberto ali, né? Triângulo das Bermudas, etc., né? Então, tem tudo isso. De modo que essa advertência de Kabbalah,
é bastante relevante. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que incentiva a humanidade a explorar outros mundos, e nós já estamos fazendo isso, claro, a passos lentos, porquanto basta lembrar que as missões à Lua já se encerraram há décadas, as missões tripuladas, né? Se bem que na casuística ufológica também há algumas explicações um tanto quanto inusitadas para esse fato, né? Reza a lenda que os astronautas foram aconselhados a não aparecerem mais por lá por um tempo. Aconselhados por quem, né? Por pessoas não humanas, por outras entidades, entidades biológicas extraterrestres, as EBES, ou os alienígenas extraterrestres, etc. e tal. Mas, enfim, também não sabemos. O que sabemos é que algum dia nós seremos os alienígenas perante outras civilizações, quiçá menos evoluídas tecnologicamente, cientificamente, em relação à nossa, né, quando a humanidade já dispor de recursos, de meios de vencer essa barreira que é hoje considerada pela ciência quase que insuperável, que é a barreira da distância entre os astros. Mas a própria física mais de vanguarda oferece soluções teóricas de atalhos no tecido espaço-tempo, de modo que não é porque hoje nós não temos essa tecnologia que outras civilizações muito mais avançadas do que a nossa, no aspecto científico e tecnológico, não necessariamente moral, não tenham. Tanto que os agalianos aqui estiveram. Os acartianos, reza a lenda, periodicamente estão aqui na Terra, e a casuística ufológica é riquíssima em mostrar que artefatos incompatíveis com a tecnologia humana se fazem aqui presentes, inclusive especialmente no Brasil, porque o Brasil é um ponto espacial assim muito querido de alienígenas. Basta ver, por exemplo, aquilo que aconteceu em 1986 com a chamada Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Segundo o relatório oficial da Força Aérea Brasileira, nada menos do que 21 discos voadores sobrevoaram o espaço aéreo brasileiro. Sim, aqui na minha cidade teve muitos dessa data. Então, em 86 teve isso. Antes, em 77, teve a Operação Prato, que foi, sem exagero, a maior operação militar ostensiva de investigação ufológica da história da humanidade. Operação ostensiva, ou seja, à luz do dia, com a população testemunhando, lá em Colares, no Pará. E temos ainda a caixa preta do caso Varginha, que é talvez o mais fantástico caso de queda de um disco voador com captura, entre aspas, né, de entidades biológicas extraterrestres. Quer dizer, eles estão aqui como amanhã, eventualmente, nós estaremos também em outros mundos. Então, é preciso que a gente conheça primeiro a Terra e depois conquiste os outros mundos. Jorge, você ia falar? Nós precisamos disso. Precisamos descobrir algo mais para que possamos, né, nos ver livre dessa coisa que nos arrasta. Sabemos que nós somos mais livres, mais soltos, mais leves. Só vai depender da nossa mente. Sim. E aí a gente se depara muito com o cético, né, com o ceticismo,
Isso é Ah, mas eu nunca vi um alienígena, eles não existem. A vida só existe no planeta Terra. é, Só que assim, poucas pessoas têm noção isso. em relação a essa nossa dimensão Isso. espaço-temporal, o tamanho, a vastidão deste universo. Isso é Porque a matemática não mente. Então, por exemplo, na década de 1960, o astrofísico Frank Drake elaborou uma equação para calcular, para simular quantas civilizações poderiam existir apenas na Via Láctea, na nossa galáxia. Tanta nossa. Só aqui, né? Então, naquele momento, fazendo os cálculos, isso, claro, pessoal, sempre a partir do parâmetro da vida biológica tal qual nós conhecemos. Isso. Então, partindo aqui, né, de uma vida baseada em carbono, um planeta que precisa ter água líquida, que precisa estar a uma certa distância da estrela, a fim de que não seja quente demais, como Mercúrio, ou frio Isso demais. baseado na vida que a gente conhece, né? Exato. Naquilo Que que a acho gente que cada conhece. planeta deve ter a sua vida existente ali, com as condições deles, né? Exato. Exatamente isso. Então, naquele momento, na década de 60, Frank Drake calculou que das 400 bilhões de estrelas, ninguém sabe ao certo quantas estrelas tem a Via Láctea, né? Mas estima-se um número entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Então, guardada a estatística, e ele é um astrofísico, não é um adivinhólogo, né? Não é o cara que está chutando um número, está calculando o número, né? Ele calculou em 10 mil civilizações. Não é vida microbiana, como a gente acha que tem em Marte, ou coisa assim. Civilizações. Mais recentemente, uma equipe de professores e estudantes de física da Universidade de São Paulo fizeram novamente esse mesmo cálculo e elevaram esse número a 25 mil civilizações na Via Láctea. Civilizações tecnológicas. De modo que, se for isso, pode ser muito mais, basta multiplicar pelos 3 trilhões de galáxias do universo observável. Isso, o universo nessa dimensão, convivendo com outros universos paralelos. Quer dizer, a vida está em todo lugar. E vocês aí do Fênix, que estudam espiritualidade também, nós sabemos, todos nós sabemos, todos aqueles que têm alguma crença religiosa, e isso, obviamente, não precisa nem de crença religiosa, porque a ciência vai chegar lá. Com certeza. Né? Há muitas dimensões e todas elas são plenas de vida, de modo que a humanidade está engatinhando e Kabbalah nos adverte sobre a necessidade de, após nós conhecermos a própria Terra, conhecermos também e conquistarmos também outros mundos. E aí, então, conquistar, né, professor? Eu acho que não entra nesse mérito de conquistar, de ir lá tomar outro planeta. Não! Eu acho que seria só fazer amizade, vamos dizer assim, né? O intercâmbio. Exato. Chegar lá, né? Porque, por exemplo, nós temos hoje na Terra, no âmbito do direito internacional, o chamado direito espacial. Então, o direito espacial, ele prevê como o ser humano deve se comportar fora da atmosfera terrestre. Por exemplo, pelo direito espacial, é proibido a qualquer nação
ou qualquer empresa se apoderar, conquistar dessa maneira, né, que você comentou, né, a Lua ou qualquer outro corpo celeste. Então, existe já uma normativa, uma regra que previne esse tipo de conquista, né? Só que, é claro, basta ver, por exemplo, que o direito internacional não está sendo respeitado no caso dessas guerras que estão acontecendo agora mesmo, né? Não são... precisa nem ir tão longe assim, né, professor? A gente vê que os direitos não são respeitados nem na cidade, né? Nem na Exato, comunidade. exato. Agora, qual a promessa que Cabalá nos faz? Que uma vez atendidas estas exortações, quais exortações? Não nos aniquilarmos em guerras, preservarmos a essência da vida humana, controlarmos e melhorarmos a qualidade de vida das pessoas, conquistarmos o nosso próprio mundo, conquistar no sentido de, né, conhecer, de, enfim, acessar, não de conquista bélica, o nosso mundo e outros mundos, a humanidade, então, estará em condições, estará preparada para um tempo de extraordinários acontecimentos. Grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de esplendor magnífico e estonteante beleza. Bom, ainda não chegamos lá com certeza. Porque primeiro nós não conseguimos atender minimamente essas exortações. Agora, todos nós sabemos também que a Terra está passando pelo período de transição planetária. Isso aí, as doutrinas religiosas, nomeadamente a doutrina espírita, nos diz, né? Com todas as letras. Então, nós estamos num período de evolução planetária. Certamente que essa evolução, que ainda pode demorar séculos ou não sabemos exatamente, essa transformação, essa evolução, nos colocará no patamar indicado pelo povo de Agali, a fim de que a humanidade melhore, o planeta Terra melhore, e nós estejamos, então, em condições de integrarmos uma comunidade estelar, uma sociedade cósmica, porque, segundo o fundador da exopolítica, Alfred de Webre, a Terra, no passado muito longínquo, já foi mais evoluída do que hoje. Ali nos tempos de Atlântida, enfim, também, né? Guardadas todas as polêmicas e ressalvas em relação a essa ideia, mas é uma ideia a ser considerada. E hoje nós estamos em quarentena, nós estamos afastados, nós fomos deixados de lado dessa sociedade estelar, de modo que, uma vez a Terra melhorando, tal como Cabalá nos advertiu, então a Terra irá evoluir sobremaneira e mestres da suma sabedoria voltarão para nos ajudar a estabelecer uma nova sociedade política, uma sociedade justa e fraterna, tal qual é imaginada nas ideias legais, constitucionais, filosóficas. Por exemplo, pessoal, se um alien chegar
aqui no Brasil e tomar contato com a Constituição da República Federativa do Brasil, ele vai ficar maravilhado com aquilo. Ele vai imaginar, nossa, mas que sociedade magnífica é essa? Que ela é baseada na fraternidade, ela é baseada na solidariedade, no progresso, na paz. O povo tem um monte de direitos, né? Exato. Só que, como a gente costuma dizer, na prática a teoria é outra. Né? Então, as normas existem, os ideais... Cheio de emendas ali, né? Os ideais existem, os ideais são belíssimos, só que eles estão longe de concretização, né? Estão bem longe. Só que a promessa de Kabbalah é justamente essa. Quando a Terra evoluir, no sentido de atender essas advertências, essas exortações, esses conselhos, essas dicas, então, aí sim, nós estaremos numa condição muito melhor do que estamos hoje. E a parte final da mensagem, essa é bem enigmática. Essa, sinceramente, tenho pensado muito a respeito disso, tenho pesquisado, mas ainda não consegui apreender, não consegui entender o alcance, o significado pleno dessa promessa que Kabbalah nos fez. A primeira parte até não é difícil, né? Então, através de meios e energia, ora sequer supostos, o ser humano conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, conhecerá as profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. Até aqui tudo bem, né? Por quê? Por exemplo, côncavo-convexos dimensionais. Eu quero acreditar que chegará o momento em que a ciência dominará a possibilidade das viagens interdimensionais. A nossa ciência humana, porque os nossos irmãos estelares já dominam isso. Não à toa que muitas manifestações ufológicas, elas acontecem como se as naves estivessem se materializando. Elas aparecem do nada. Então, segundo até uma conferência excelente que está no nosso Patovni TV, do amigo espiritualista, ufólogo também, Paraskevas Papalexio, ele nos esclarece que as civilizações de dimensões superiores, elas têm condições de fazer o chamado adensamento, né? Então, as naves estão numa dimensão superior e elas se materializam, elas adensam para a nossa realidade em terceira ou quarta dimensão, conforme a opção de cada um, né? Eu gosto de pensar que estamos na quarta dimensão, porque são 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. É o tempo, né? Então, até aí tudo bem. Agora, a última partezinha, pessoal, para a gente poder daí bater um papo assim, e trocar alguma outra ideia a respeito dessa magnífica mensagem, é a mais enigmática. E se você aí, Shirley, você, Jorge, ou você aí, amigo que está nos assistindo, amiga que está nos vendo, tiver alguma noção, deixa aí para a gente refletir qual a sua ideia. Então, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história, a ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Aí já não sei
o que significa. Me ajudem a entender isso, por favor. Quer falar primeiro, Jorge? Para mim já veio né, Com certeza, né? Essa questão aí, eu até me refiro que seja na questão de nós estaremos já mais adiantados pela questão que nós vamos receber também conhecimentos, né? Porque, na verdade, vou me aprofundar um pouquinho mais e dizer que nós, seres, eu, você, professor, a Shirley, nós já viemos preparados. O que nós precisamos é desenvolver o nosso intelecto que está, né, ali por sobreaviso para que a gente entre em ação. Você, por exemplo, professor, tem um conhecimento tremendo, já está bem próximo de tudo isso se abrir para você, né? Você não vai precisar nem pôr o que o Antônio pôs, o outro Antônio, porque você também é Antônio. Também. E eu também sou Antônio, hein, doutor? Oi, professor. Pô, aquele negócio aqui, não, porque nós já vamos ter oportunidade, e temos oportunidade já, de criar com o nosso intelecto só a questão de fechar os olhos, meditar, que a gente consegue já uma transmissão com alguém. Agora, a grande verdade é que você tem que saber quem é que está lá do outro lado. Não é como o povo de Agali que vieram para dar aquela, mostrar, ó, nós vamos te dar uma mensagem, você faz o melhor que puder para transmitir isso ao mundo. E o Antônio fez. Até hoje se divulga isso. E olha o tempo que passou, que já era para ter tido esquecido isso tudo. Mas aí o outro Antônio assume e cria essa coisa maravilhosa, porque você, dessa didática que você criou aí, fabuloso, fabuloso. Uma coisa assim que entra bonitinho na nossa mente. Você está entendendo? Você está aí, parabéns, eu, sinceridade. Se for assim, sim, pode falar. Enquanto eu estiver por aqui, eu vou continuar a divulgação dessa mensagem. E assim, até para eu tirar esses slides e a gente poder conversar aqui mais cara a cara, só deixa eu dar uma dica para todo mundo aí, que essa história inteirinha da abdução e da mensagem é contada num livro que Antônio Nelson Tassi escreveu. Está aí na telinha, Um Homem Marcado por ETs, a verdadeira história de uma abdução alienígena. Quem tiver curiosidade, pode comprar na loja da revista UFO. Isso. ufo.com.br. E para encerrar, uma ilustração. Eu com as minhas duas primas, Mada e Madana. Que lindo, tá vendo aí, ó? É só uma ideia, enfim, porque Mada poderia ser um menino e Madana uma menina, mas como a gente não sabe, então eu fiz aí, até foi o Rafael Amorim, o artista que cria as capas da revista UFO, que gentilmente criou essa imagem para nós. E, por fim, fica aí o contato do Grupo Ufológico Paraná Patovni, para quem quiser conhecer nossas redes sociais e nosso trabalho. Agora, então, vamos retomar aqui. Isso! Beleza! Essa mensagem... A essência é essa. Agora a gente pode bater um papo, enfim. Sim. Com certeza. Então, porque eu acho que esse tipo de mensagem, ela é muito... A interpretação dela reverbera dentro de cada um de uma maneira diferente, né? Nessa parte final que fala aí, né, de reconhecer a máquina, né? Eu para mim, né, me soa como quando você
cai todos os véus, você se depara com toda a realidade que nós vivemos aqui no mundo de ilusão, né? E quando você se depara com a realidade, você toma conhecimento do poder que você é, da máquina que você já é o todo, né? Que todas as respostas a gente já traz com a gente. Nós temos uma memória de sangue, vamos dizer assim, a nossa mini, né? Então ela está aqui. Então tudo que a gente precisa saber, nós já temos. Então quando o ser humano ele tiver essa consciência de que ele já é, né? Que o nosso espírito ele não precisa evoluir. O espírito ele já é evoluído. Aqui o planeta, assim, a gente tem que fazer e trazer essa rememorar a nossa história, o nosso poder, tudo que a gente já sabe, né? Porque lá atrás, né, ali como falou da Atlântida, eles eram bem mais evoluídos, não só tecnologicamente, mas como espiritualmente também, né? Só que eles caíram na perdição, né? O ego, alguma coisa ali se perdeu, e nós que viemos depois ficou com uma espécie de bloqueio, né? Que não são todas as pessoas que estão ainda preparadas para acordar, ou não querem acordar, porque muita gente prefere viver na ilusão do que encarar uma verdade, né? Porque quando a gente para olhar a realidade que nós estamos, é doloroso. Sim, ainda mais a gente pensar, né, no que está acontecendo agora mesmo, nos conflitos. A natureza está castigando certas regiões do planeta, como é o caso do Rio Grande do Sul, que está acontecendo agora exatamente isso, né? Só que, em relação a isso, pouco se pode fazer. Agora, e essas guerras que são por conta de interesses egoístas, de território ou de fundo religioso, muitas vezes, essas A são busca absurdas. pelo poder, né, professor? Porque, assim, são poucos que mandam no mundo. Então, assim, essa mensagem da gente ter um governo global, enquanto tiverem esses dominadores, esses centralizadores do poder, que eles financiam a guerra, eles trazem, eles vendem as armas, depois eles querem pregar a paz, mas para eles não é interessante a paz, porque eles vivem disso. Sim, imaginem vocês, né? Por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU não tem força para terminar com nada porque eles não têm interesse, né? Então, veja, Estados Unidos, maior produtor de armas, que fica fornecendo arma para tudo que é lado, né? Lojas e lojas e lojas para todo mundo lá. Exato. Então, quer dizer, a ONU teria condições de terminar com esses conflitos, mas não termina, né? Enquanto isso, os inocentes perecem, porque não são só os soldados que, desde logo, também são inocentes, né? Vão lá para morrer. São os mais inocentes, né? Porque os donos, os dominadores, os que causam isso, a família deles está lá. Eles não vão para frente de batalha, não vão. Eles estão tranquilos, ganhando cada vez mais dinheiro, cada vez mais poder. Exato. Agora, ali, por exemplo... Há interesse religioso nisso tudo. E é uma dificuldade tremenda, porque, né, é o tipo da coisa, numa época dessa, da dentadura, né? Eu troco a dentadura pelo voto. Então, é assim vai. Né? Enquanto você estiver precisando dessa dentadura, é bom que eu vou fazendo a guerra com o teu dinheiro que tu vai me pagando, vai fazendo eu ficar melhor em condições. Mas tem uma jovem aqui chamada Pétula Oliveira, que falou o seguinte: os nossos governantes são uma piada. Não entendemos como eles continuam no poder. Gostaria tanto que estivesse no trabalho da evolução da humanidade, claro, eles, né? E não na destruição da natureza e de nós mesmos. Concordo plenamente com ela. Agora, para você ver uma coisa, né? Nós que estamos nessa busca de autoconhecimento, né? De buscar aí pela resolução dos conflitos, que a gente torce para que todo mundo tenha a sua vida ali,
tem a sua evolução. Nós captamos essa mensagem de uma forma, mas se um desses dominadores, que defensores da Agenda 2030, por exemplo, pega essa mensagem, eles já vão deturpar ela completamente. Já vão colocar, tá vendo? Ó, veio lá de cima para a gente diminuir a população, que a gente tem que colocar as máquinas para dominar tudo mesmo, que tem que ter um único governador, que é o que os vermelhinhos lá querem, né? Que é só um para mandar em tudo, né? Já assim, porque cada um pega e interpreta da sua forma, né? E a gente sabe que a nossa história, ela é toda deturpada. A nossa história, a nossa vida, se precisaria urgente de um revisionismo histórico, né? Porque a história toda ela foi mudada, né? Ela foi escrita pelos ganhadores. Então, muito da nossa verdade a gente não sabe. Nós não sabemos a nossa origem. A gente não sabe como que chegamos até aqui, né? E nas escolas, depois dessa doutrina você vê ali o que é ensinado nas escolas para os alunos hoje, eles não sabem a história do próprio país, quem dirá da humanidade. Sim. E aqui na Bahia está o bicho, que agora criaram, né, pelos aqueles bonitinhos que tem lá, né, que criaram que agora qualquer criança pode fazer xixi com a outra criança, tanto de um sexo quanto do outro, não vai ter problema. Agora eu pergunto, do jeito que a meninada vai nascer filho aí, não é mais de 12 anos, né? De 9, de 8. Então, você está entendendo? A Shirley tocou num assunto bem importante agora, Shirley, assim, ó, em relação à história da humanidade, né? Por exemplo, pouca gente ainda hoje se dá conta da civilização suméria, que é considerada a primeira civilização, mas não, certamente que não foi a primeira. Com certeza. Só que assim, nós que somos criados no Ocidente com base numa cultura judaico-cristã, então nós temos na Bíblia o nosso referencial. Então está lá o livro do Gênesis. O livro do Gênesis vai nos dizer, né, como Deus criou o mundo, como Deus criou o ser humano, né, Adão, Eva. Mas o que não contam é que o livro do Gênesis é praticamente um release da mitologia, ou, entre aspas, da história suméria, né? Quando os Anunnaki estiveram no planeta Terra, uma raça alienígena esteve no planeta Terra e, por via de manipulação genética, criou o Homo sapiens. Então, tanto que Elohim da Bíblia é um termo em plural. Vamos criar o ser humano à nossa imagem e semelhança. De modo que ainda nós estamos assim, com um entendimento bastante tosco, grosseiro da nossa realidade, né? Nós não conhecemos a nossa história, nós não conhecemos o nosso planeta, e uma das advertências do povo de Agali foi justamente essa, né? Que a gente tem que resgatar realmente a nossa história. Não tem nada de, vamos dizer assim, de inacreditável imaginar que num passado longínquo uma civilização mais evoluída aqui esteve e fez uma intervenção. Isso não tira o papel de Deus, porque o mesmo Deus criou eles também. Bem, é verdade. E até, né, eu gosto muito de pensar na ideia de Deus mais ou menos como Baruch Spinoza, né, que acaba ampliando o contexto da divindade, não numa pessoa, né, mas no próprio cosmos consciente em si. O próprio cosmos é a divindade, a consciência suprema.
enquanto que as religiões, elas nos bitolam, elas nos aprisionam em dogmas. O que é o dogma? O dogma é algo que eles dizem que é uma verdade e que você não pode questionar. pode questionar aquela verdade. É, Por exemplo, um dos dogmas da Igreja Católica até alguns anos atrás era o limbo, a existência do limbo. Aí veio o Papa, não lembro quem foi, se foi João Paulo II, que derrubou, falou, não, o limbo não existe. Né? De modo que... Igual a reencarnação, né? Os católicos existiam a reencarnação. Aí, por vontade de um lá, porque fez um monte de caquinha, ficou com medo acho que foi a esposa dele que tinha medo de como que ela ia voltar. Não existe mais reencarnação. Então, exatamente. Então, o problema das religiões versus espiritualidade é esse, né? Que aquele meme que a gente já viu várias vezes, né? O peixinho dentro de um aquário, ele está na religião, e o peixe no mar está na espiritualidade, né? De modo que, enquanto nós vivermos essas mentiras, enquanto nós moldarmos o nosso comportamento com base nessas manipulações, porque as religiões têm sido utilizadas, algumas igrejas com mais ênfase, né, num caráter assim até mercantilista, vamos dizer, é como se Jesus tivesse algum dia pedido dinheiro, tanto que o tesoureiro do grupo de Jesus era Judas, né? Reza a lenda que era Judas Iscariotes que tomava conta da grana. Imagina, né? Já começou tudo errado, hein? Que inclusive ele criticou Jesus lá quando Maria Madalena foi usar o óleo, tá? Eu lembro dessa história, né? Mas naquela série Chosen, você assistiu já? Eu vi um pedacinho, mas ainda não cheguei. Lá parece que, acho que, se eu não me engano, é Tiago, né? Que cuida do dinheiro lá. Mas reza a lenda que era Judas mesmo, enfim, né? Mas enfim, de qualquer sorte, porque essas séries eles inventam bastante coisa também, né? Nem sempre são baseadas na realidade. O Tiago veio depois do Judas foi o... Não, o Tiago, ele era um dos 12. Sim, mas enfim. Ele veio ser o tesoureiro. O que eu quero dizer, né? Que nós não sabemos, nós ainda não conhecemos nem as nossas origens, né? Porque, por exemplo, enquanto a história tradicional considera a biblioteca suméria de Assurbanipal, que foi encontrada no século XIX ali no Iraque, como a mitologia do povo sumério, o Zeharia Sitchin e outros consideram que são fatos reais. Por quê? Porque naquela época, ali 5.000, 6.000 antes de Cristo, não havia sentido em criar todo o imaginário. Eles costumavam descrever a realidade. Tanto que, né, nós não conhecemos outra língua escrita mais antiga do que a língua suméria. Então, não havia sentido em inventar as coisas. Eu sou muito crente de que aquilo retrata fatos reais. Né? Tanto que o primeiro código de leis, que, assim, a parte jurídica, vamos dizer, é a base do meu trabalho, né, como advogado até, foi baseado na autoridade de Anu, que era o rei do planeta Nibiru. Tanto que a abertura do código de Hammurabi, do antigo rei da Babilônia, ela é dedicada aos deuses Anunnaki. Os deuses não eram deuses, né? Eram seres alienígenas, mas que os humanos consideravam deuses pelo poderio tecnológico, né? Porque, de certo modo, eles criaram a humanidade. Então, tudo isso ainda nós precisamos aprender, nós precisamos descobrir. Se eles eram deuses, né, professor, e nós descendemos deles, isso quer dizer que nós somos deuses, né? E isso é uma coisa que a gente tem que despertar, né? E toda essa mensagem a gente tem que trazer tanto para o macro quanto para o micro, né? A gente pensar em termos de planeta mesmo, mas
pensar também em termos de individual, né? Do meu mundo interno, né? Eu me conhecer primeiro, para depois eu querer conhecer o externo. Eu Sim. saber, né, quem é a Shirley, todo o meu potencial, e ver como é que eu posso ser útil aqui, né? E esse seria um pensamento onde faria que, talvez, com que chegasse no objetivo final dessa mensagem, né? Porque quando Tanto que a principal máxima da filosofia é essa, é o conhece-te a ti mesmo. mesmo. Né? Lá no oráculo de Delfos, na antiga Grécia, estava escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Daí Hermes Trismegisto, né, vem também com essa máxima, de modo que você tem razão, você comentou antes, né, que o espírito, ele é uma parte da divindade, então ele já é perfeito por si próprio. Mas nós que estamos vivenciando essas experiências na matéria, acabamos esquecendo essa origem e, porque portanto, nós estamos aprisionados aqui, né? Porque aí temos a nossa alma, né? Que traz todo o sentimentalismo, a parte emocional. Então, enquanto não tem essa consciência do que é o espírito, do que é a alma e do que a gente está fazendo aqui, né? É difícil você conseguir despertar de verdade e entender e começar a jogar o jogo da forma certa, né? Para você não precisar ficar voltando aqui. Porque eu acho que conquistar outros mundos, né? Eu acho que é bem isso. É você não ficar preso aqui. A roda de samsara, né? Segundo os hindus. Exatamente. Agora acho que não tem mais roda de samsara. Não tem mais. Dessa vez você vai direto para lá. Pode encomendar já, dizer para os parentes lá. Mas, na verdade, o Tony Tasca, na verdade, nós já temos muitas famílias, nós não temos mais uma família, nós temos muitas famílias lá. E só eu sei que tu já foi umas 23 vezes, só, né? 32 que diga. Só agora, há pouco tempo, 32. Então, vai ver o que já fez lá em cima, lá. Não que tenha se prendido aqui na roda de samsara. Não, acho que tu já fez de lá. Então, quando chegar Mas aí, muito... como vai saber se isso também não é mais uma ilusão que falaram para você que é a última vez agora? Não, mas porque é assim que eles trabalham, eles te prendem. Na hora que você chega, você pode sair daqui. Não vou voltar mais. Já finalizei o que eu tinha para finalizar aqui. Aí, quando você está lá, eles vão usar alguma técnica ali, usar o seu ponto. Eles te conhecem melhor do que você. Eles vão usar o seu ponto fraco para fazer você ainda pedir para voltar. Aqui, ou reza a lenda agora, estão mandando almas para o planeta dos macacos, né? Lá para um mundo menos evoluído materialmente em relação à Terra, né? Enfim, né? Saberemos algum dia, tomara que demore mais um tempão ainda, né? Mas não precisam voltar para me contar, tá? Porque eu não vou voltar. Eu já falei que pode usar o holograma de quem quiser aqui. Eu não volto mais. Mas o fato é o seguinte, aqui, ó, voltando aqui ao nosso tema, que essa mensagem, embora foi passada há mais de 40 anos, ela é de uma atualidade extrema. Ela é tudo que estava acontecendo naquele momento, em maior ou menor grau, continua acontecendo hoje. Quer dizer, a humanidade não evoluiu muito nesses 40 anos, desde a mensagem até agora. É claro. E tinha ali uma parte, né, que falou que a gente veria coisas maravilhosas acontecendo, né? Que comentou, a gente não está vendo. Mas aí eu discordo, né? Porque no meio dessa tragédia lá do sul, aqui do nosso país, olha a beleza do movimento das pessoas, né? Não é um evento assim externo
que é o que a gente imagina que vai aparecer, né? Mas é um movimento do amor, né? De um querer ajudar o outro, né? De você olhar algumas coisas acontecendo e de abandonar aqui o que você está fazendo para ir lá servir o outro, para ajudar, vendo o que pode ser, quantas pessoas se arriscando, né? Para ajudar o seu próximo. Para mim, isso é uma coisa muito linda que entra dentro dessa mensagem. Talvez a beleza esteja onde a gente menos espera, né? Essa solidariedade, esse somos todos um naquele momento não existe, né? Eu já falei aqui em várias lives ultimamente, não existe gaúcho, carioca ou paulista. Tem que ser, nós somos Brasil, né? E a gente vê que não acontece só aqui no Brasil, essas tragédias estão acontecendo em vários lugares. Então, é hora de tirar essas etiquetinhas, que é todos se ajudando. São né? testes que a humanidade está passando, sofrendo, como foi o caso da pandemia. Como houve muita solidariedade na pandemia, também houve muita gente se aproveitando, né? Para ganhar dinheiro, para especular, para explorar o seu próximo. Então, na verdade, talvez, não sei bem em que sentido, o Jorge disse aí que a roda de Sansara está quebrada. Quebrada. Né? Mas, enfim, mesmo. Enquanto nós vemos gente boa, de boa vontade, né, com amor no coração, com solidariedade, nós vemos também a maldade solta. Sim. Né? Então, não sei. Dois lados, né? Eu não sabia dizer hoje se a gente colocar na balança em termos assim globais de humanidade, né, se o bem prevalece ainda nesse momento. Não sei, né? Porque você vê muita coisa errada, muita coisa feia, mesmo lá, por exemplo, Israel, o povo judeu durante toda a sua história não sofreu horrores e agora está fazendo sofrer. Claro que não vou justificar o que aconteceu com eles. Foi uma coisa horrível também que fizeram com eles. Agora, na hora de amadurecer, né? Passar a eternidade usando uma coisa que aconteceu para punir outros e punir principalmente as crianças, que pessoas eu acho que é de maior crueldade. Claro, pessoas inocentes, crianças, né, velhos, eles não querem nem saber. Daí vai lá, esses dias, não foi agora, semana passada, que daí fizeram um ataque lá, mataram 45 civis inocentes. Aí vai lá o presidente dizer que pede desculpas, que foi um erro, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Não, mas tem declarações deles dizendo que tem que acabar com as crianças. Porque tem que acabar com a raça para eles não crescerem. Desde pequeno. Né? Então, quer dizer, por incrível que pareça, né, não sei se todo mundo tem conhecimento desse detalhe, dessa curiosidade histórica, mas tanto o povo judeu quanto os muçulmanos, eles se originam de um único ancestral, que foi Abraão. Né? Que Abraão, a Sara, a esposa de Abraão, não podia ter filhos. É briga de irmãos, né? Cedeu a escrava Agar. Aí Abraão fez um filho em Agar, Ismael, e depois daí Sara pôde ter filho. E aí expulsaram, Ismael deu origem à linhagem que depois acabou derivando para Mohammed, Maomé. Então, eles são irmãos. Sim. E aí, de lá que começa essa guerra toda que nunca termina. A guerra entre irmãos. Eu, como advogado... Coloca o planeta todo, né? E envolve todo mundo. Infelizmente, eu, como advogado, tenho visto muito briga de irmãos contra irmãos, de pais contra filhos e vice-versa. Que é na herança que você conhece os irmãos, né? Por aí. É na velhice que você conhece os filhos e é na separação que você conhece o seu ex. Então, isso a gente vê, né? Que o ser humano ainda precisa evoluir muito para nós termos esses extraordinários acontecimentos que Cabalá nos diz que irão acontecer, né? Mas, enfim, fica essa mensagem do povo de Agali para o povo do planeta Terra. E eu
fico bastante contente de ter uma oportunidade aqui com vocês, como eventualmente tenho também com outros grupos, né, de sempre voltar a ela e refletir sobre a sua amplitude, a sua profundidade, a sua relevância, algo que, como no início e no fim, a Mensageiro nos diz, né? Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Legali, para todos os povos da terra. São advertências, são conselhos, são exortações de um povo mais evoluído do que o nosso. Porque dentro da casuística ufológica, eu estabeleci assim um critério que mostra se o povo é mais evoluído ou menos evoluído em relação às raças entre si, né? É o modo pelo qual elas se comunicam. Isso. Se a comunicação é telepática, é porque existe aí uma evolução grande, porque eu inclusive, né? Que não tem nem como mentir, né? Não, nós não estamos preparados para a telepatia. Não estamos. Não mesmo. Né? Porque a telepatia implica na ausência de palavras, de semiótica, de símbolos. É pensamento, pensamento. Né? Então, por exemplo, aquele povo que recebeu Arthur Berlet em 1958 ainda não é o povo de Akarte, um povo telepata. Eles usam línguas faladas também. E aí, eu sempre gosto de lembrar de um caso que aconteceu um pouquinho antes, Antônio Rossi, em 1954, que foi um outro brasileiro levado para um planeta distinto. Só que não disseram para ele qual seria o nome desse planeta. Lá também a comunicação é totalmente telepática. Ou seja, nesse sentido, nós ainda precisamos evoluir bastante enquanto raça, né, enquanto raça encarnada nessa dimensão material, para termos, quem sabe, os benefícios de Kabbalah ou anunciados por ela em relação aos povos desenvolvidos, né, pessoal? Então, como diria o senhor Spock, fascinante. Fascinante mesmo. E também tem a questão, né, professor, que os povos evoluídos, eles não abduzem, né? Eles te convidam a fazer o contato, né? Sim. O que abduz você forçado, que faz essas experiências que até apagam, né, a sua memória, não são nada evoluídos. Tem um filme que eu acho muito legal, não sei se o senhor já assistiu, é um filme antigo, mas é 6 Dias sobre a Terra, não sei se o senhor já assistiu ele. Não, esse eu não vi ainda, não. Tem no YouTube, chama 6 Dias sobre a Terra, e ele é um médico que ele faz auto-hipnose, ele hipnotiza as pessoas que foram abduzidas e vai... Nossa, é muito legal, assim, principalmente na hora que o senhor falou da parte das mulheres, né, que tem ali a hibridização, que tem os filhos, nesse filme mostra também essa parte. É bem legal, é forte, vou mas é porque, assim, realmente, esses 3 casos que eu citei, né, por exemplo, três, foram 2 de convite, de contato, e 1 de abdução. O caso de Arthur Berlet, ele foi abduzido, só que ele foi abduzido por engano, não foi bem por engano. Como os acartianos estavam no planeta para pesquisar sobre agricultura, eles estavam numa plantação, e aí Arthur Berlet viu aquilo e foi lá conferir o que era. O comandante da nave imaginou que fosse o dono lá do terreno, o agricultor. Então ele resolveu levar Arthur Berlet para poder dar lá uma consultoria agronômica, vou dizer assim, né? Tanto que, segundo consta, o comandante foi punido, porque ele não devia ter abduzido, ele contrariou uma regra. E aí até não queriam devolver ele para a Terra. Meu Deus. Ficou 9 dias em Akarte. É uma história fascinante, inclusive tem livro. A família
os descendentes de Arthur Berlet estão editando ainda esse livro dele. E daí, antes, em 54, quando Antônio Rossi foi levado, ele foi convidado. Em 56, quando João de Freitas Guimarães também foi levado, embora não para outro planeta, mas só para uma voltinha no sistema solar, ele igualmente foi convidado. Então, você tem razão, né? A abdução, ela implica até numa ideia de ética, de moral diferente da nossa. Né? Porque, por exemplo, quando a gente retira um animal do seu habitat natural, então nós vamos tirar lá um orangotango da floresta, ou nós vamos separar uma baleia ou um golfinho, nós nos achamos superiores a eles. Então nós achamos que nós temos o direito de abduzir, de chipar, de matar, de dissecar, de estudar. De testar um monte de coisa, né? É o que talvez algumas raças façam em relação a nós, que eles nos consideram inferiores. É verdade. Então, eles têm uma tecnologia, uma ciência superior, mas a moralidade não andou junto. Isso. Então, é tudo isso e muito mais, né, pessoal? Nossa, ó, cada tópico dessa mensagem dava para a gente fazer uma live, né, trazendo vários assuntos aí, porque aqui a conversa é boa. Amanhã outra sempre. Mas tem uma pessoa aqui que eu acho que te conhece, o Marcelo. Sim, o Marcelo é nosso companheiro, participa conosco do Patovni desde o começo também. Abração, Marcelo! Vida longa e próspera para vocês aí de Santa Catarina. Ele que é de Chapecó, inclusive, onde foi abduzido Antônio Nelson Tasca. No sul tem bastante casos, né, professor? De avistamento e tudo, né? Ela fala Curitiba, inclusive. Boa noite. Deus abençoe as palavras fortes, fraterna, abraço, paz, muita verdadeira luz. Mas tem uma outra de Pétala aqui, que é essa daí. Você boa. Pétala Oliveira, de novo, fala aqui, ó. Pétala Oliveira, a roda de Sansara tem a ver com a frequência em que vibramos. Se nós aprendermos a evoluirmos, a força centrípeta magnética da Terra não conseguirá nos atrair para esse plano. Concordo plenamente. Aí veremos, né? A gente busca fazer, às vezes até tarde na vida, a reforma íntima, né? Como o pessoal da maçonaria gosta de dizer também, lapidar a pedra bruta, né? Tirar as arestas. Isso. Então, sempre é tempo de trilhar esse caminho espiritual e saber que a realidade a que nós estamos sujeitos aqui é só uma fração da realidade total. E, aliás, é a menos importante, né? Isso é uma verdade. Bom, nós já estamos com praticamente 1h50. Já sugamos muito do professor aí, né? Geralmente a gente coloca aí de 1h, 1h30 quando a gente faz o convite, né? Mas eu falo muito, né? Então acabo extrapolando, porque a gente vai pegando ganchos ali também, né? E quando o convidado tem coisas para compartilhar, a gente aproveita, né? Para ir puxando mais, mas já fica aqui aberto o convite, professor, para voltar, porque foi demorado, né? Faz, acho que quase 2 anos, se não fizer 2 anos já, né? Quando nós nos falamos de o senhor vir aqui e tal. E, enfim, espero que não demore tanto assim mais para retornar, até para a gente falar de origem, né? A gente falar aí dessas histórias. Não sei, né? A gente pode definir um tema aí, mas eu acho bem interessante. Temos muitos temas, né? Eu estou com o meu livro novo, Paradigma Alien, que também é algo inusitado. Aliás, quando Shirley, você me convidou, eu fiquei na dúvida, né? Se
devia falar sobre essa tese que eu desenvolvi durante 12 anos ou sobre o caso Tasca. Daí eu achei melhor, então, falar sobre o caso, mas, enfim... Então já temos tema para a próxima live. Vamos falar... Eu desenvolvi uma tese de que a humanidade está na iminência de dar um salto na sua concepção científica e tecnológica e moral e de todos os seus aspectos, que vai acontecer quando ocorrer o contato público ostensivo e formal. Então, assim, esse realmente é um tema, eu acredito, bastante relevante e bem curioso também. Então, ali a gente trata não só de ufologia, mas trata de filosofia também, trata de ciência. Bacana, vale a pena. E também tenho, né, alguns casos que eu gosto mais, entre os quais esses que eu exemplifiquei hoje, que rendem boas conversas também. Então, sim, eu adoro estaremos juntos. Eu adoro esses casos né, de quem está ali por dentro, sabe, ali na prática, né? Eu adoro. Então, temos para as lives, nós temos, né? Na prática eu não sei nada, não, eu só sei na teoria. Mas já sabe mais do que eu. Já sabe. Pesquisou ali, né? Ou estudou os casos, né? Mesmo. Porque assim, as pessoas têm curiosidade, mas o que Porque normalmente, né, quem gosta desse assunto é porque teve algum tipo de experiência. Normalmente. Isso. A maior parte das pessoas. Eu nunca vi uma nave, nunca vi um ET, nunca vi um espírito. Nunca tive experiência nenhuma, pelo menos em nível consciente, assim, né? Mas mesmo assim, me fascina. Isso. Muito bom, mas é fascinante mesmo quando a gente começa a estudar sobre... e quando você já passou por alguma coisa na prática, é mais fascinante ainda, que você vê que você não está ficando maluca. Bom, mas enfim, gratidão, professor, pela entrega. Já está aí o convite. O Centro de Estudos Fênix está sempre de portas abertas para voltar. Sempre que você tiver alguma novidade também, pode me passar uma mensagem que, olha, a gente marca rapidinho para trazer aqui as novidades. As revistas, né, que o senhor me passou, eu vou colocar no grupo lá aqui do Centro dos Estudos Fênix. Então, quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, tem o link aqui na descrição da live. Acessa lá, entra no grupo né, que a gente coloca algumas novidades, a gente está sempre postando as lives lá, e aí eu vou colocar os exemplares da revista que o professor gentilmente cedeu para a gente estar compartilhando com quem gosta desses assuntos, né? E olha, tem 7 volumes lá, então é muita coisa, né? E até o final do mês está vindo o 8º, até o final desse mês. Bom demais. Eu coloquei também as redes para seguir o professor Tasca, né? Tanto da TV Patovni, da Patovni TV, aliás, e o Instagram do professor também. Também está aqui na descrição, só clicar no link que já vai direcionar direto. Gratidão, Jorge. Gratidão, professor. Suas últimas palavras, Jorge, depois a gente passa para o professor encerrar. Eu só quero agradecer. Só quero agradecer e dizer para todos que estão nos ouvindo, né, que estão nesta live, que vão ouvir amanhã, que dê o seu like, que não esqueça que nós dependemos disso. Lá atrás de mim, da Shirley, está lá, olha, uma chamadinha para você também fazer um Pix. Caso você tiver vontade, não importa quanto seja, faça. Né? Não importa o valor, faça qualquer coisa que você vai nos agradar e com certeza nós vamos só dizer gratidão por esse ato. Não esqueça de dar o like, porque o like para nós é muito importante para que essa divulgação do professor vá mais além, mais longe do que a gente pensa. Então, isso é bom, é gratificante. E nós só temos que dizer, eu pessoalmente, gratidão, professor. Gratidão por te conhecer. Vai ser um prazer te levar lá para a minha radiozinha para a gente conversar, bater um papo nesses assuntos tão maravilhosos. Eu só tenho que dizer para você prazer e gratidão e a namastê. Namastê.
Eu agradeço demais a oportunidade, Shirley, Jorge, fico à disposição de vocês e, assim, parabenizo vocês pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Porque é assim, é um trabalho quase que de formiguinha mesmo, né? Que a gente vai semeando devagar e na esperança de que mais e mais pessoas tomem consciência da necessidade de nós construirmos as bases para que essa transformação magnífica que o povo de Agali prometeu em relação ao povo da terra. Então, para encerrar, como de início, deixo a clássica saudação do povo vulcano: vida longa e próspera. Tem que amarrar um elastiquinho aqui, porque o meu não vai. É só quem tem DNA alienígena, viu, Shirley? É só quem tem DNA. E a gente faz com as duas mãos ainda, ó, quem tem DNA alien. Ó, esse não vai, ó. Ele até fecha, mas depois ele abre. Meu pai, meu pai. Aí, ó, viu? À disposição. Só gratidão mesmo. Gratidão, gente. Lembrando que domingo às 20 horas nós estaremos aqui ao vivo também com mais um tema bem bacana. Então não percam e até a próxima.